Olá, galera do bem. Quarta-feira, dia do nosso papo, gostoso. E hoje, ETs. Não tem como, eles existem? Eles não existem? Onde eles estão? Por que demoram para chegar? Está todo mundo curioso? Pois é. A minha convidada hoje, Maria Pereda, conhecida pelo mundo literário. Maria Pereda é formada em Química, com doutorado em Farmacologia pela Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp. Isso. Certo? Perfeito. E agora dedica seu tempo ao Sol Negro, eu estou aqui com 2 best-sellers, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Boa noite, Maria Pereda. Boa noite. Obrigada pela Muito sua obrigada presença. pelo convite, é uma Os honra. ETs existem, eu quero saber. Eles Com existem. certeza. Estão chegando? Por imagem e semelhança, E eles Ângela de existem. Pascoal, uma das maiores ufólogas do Brasil, sempre com a gente, dando força e apoio. Ângela, e agora nós estamos com um vídeo aqui que eu quero mostrar já para essa galera do bem, que é uma reunião que aconteceu com o alto escalão dos Estados Unidos, onde eles estão comprovando que se comunicam e estão convivendo com 57 raças de ETs. Existem mais, mas eles dizem por enquanto 57. Dá uma olhada nesse vídeo. Manda aí, Roberta Carli. We have contact with aliens not originating from some foreign country, but from some other solar system. And I have been a party to them. Describe what they look like. I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. The situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least 3 types of the grays. You had some that were much taller than we were. The unique thing that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Now this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case. Because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other being, so to speak, not necessarily look humanoid or be bipedal such as we are. But apparently we got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance. Então, esse vídeo está muito claro, né, Ângela? Né? Está Não, muito claro. mas Quer dizer é que eles que estão convivendo com 57 raças, e convivendo, digo, se comunicando. Na realidade, os governos do mundo inteiro sabem e fazem parte desse contato. Quem não faz parte ainda é a grande massa. Mas essa reunião agora está explícito, Está né? explícito. E eu trouxe para mostrar, olha, não somos nós que estamos dizendo. São pessoas de primeiro escalão de governo federal que estão dizendo. Entendeu? Então, olha a responsabilidade de um vídeo desse, né? Maria Pereda, tem dúvida que eles existem? Não, claro que não. Nenhuma? Não tem como provar ainda, mas é elementar que existem, porque nós existimos. E só olhar na nossa evolução, a escala evolutiva do homem, e entender que nós somos manipulados geneticamente. Então, agora a pergunta não é de onde eles vieram, né? Porque são vários, né? São vários. Na verdade, nós não temos como saber quantos são. Nós podemos dizer assim, os humanoides são os que são mais próximos de nós e nos deram, digamos, a origem e a evolução que eles interferem na Terra para que sejamos uma raça melhor. Nós temos vários tipos de seres, os mais positivos e os mais negativos. Existe todo um plano positivo para que nós sejamos melhores. E eles estão interferindo nisso, criando outros seres que são até melhores do que nós. E tem um plano que, digamos assim, nós somos seres híbridos. Como híbridos, existem outros híbridos de nós, com outras raças. A hibridização é a panspermia do universo. É como se fossem abelhas soltando pólen, criando imagens e semelhanças de nós mesmos em variações de vibrações, em variações de características e de ancoragem de dimensões diferentes, criando planos diferentes. O Papa João XXIII, num vídeo que nós já apresentamos aqui e tem arquivo na internet, ele apresentou um vídeo simulando a visita de um extraterrestre para ele lá no Vaticano, né? E depois de uma conversa maravilhosa que ele teve durante 20 minutos com o ET alto, bonito, são vários tipos, né?
ele, por telepatia, né, a conversa, ele disse ao secretário, ele disse umas coisas lindas que conversou com o ET e depois ele terminou dizendo: somos todos filhos do mesmo Deus. Isso comprova realmente que o nosso DNA é 99% garantido que o DNA é deles? Sim, a ideia de Deus, ela pode ir até uma coisa que é infinita. É uma consciência que ela não tem fim e tem diversos níveis, diversos graus. Digamos que num determinado grau onde se criou uma raça humanoide, onde surgiu pela primeira vez a aparência humanoide, seja em dimensões distintas da nossa, mas ainda a massa densa, a forma física se manifestou, esses vários foram se dividindo em outras raças, em locais diferentes do universo, e geraram a nós mesmos, né? Então, esses são a nossa família galáctica. Então, nós nos relacionamos, assim, somos relativos a esse Deus original, que é um Deus com letra minúscula, que é um Deus geneticamente que nos criou e que manipulou um sistema para que, digamos, as almas pudessem ter experiências em diversas densidades, em dimensões, com uma aparência humanoide. Essa é a nossa família galáctica. Então tem um Deus com letra minúscula, D minúsculo, mas existe o Deus com D maiúscula, que é a consciência que inspirou essas divisões, essas criações como um todo, para saber mais de si mesmo, para conhecer-se mais, para experimentar mais. E para evoluir mais. Isso, através do conhecer, a evolução está interligada. Angela, qual é a diferença entre alien e extraterrestre? Bom, o alien, ele não é uma coisa humanoide, né? Ele é bem diferente, né? Como que ele é? Bom, o alien, imagina que seja um bicho, mais ou menos, né, Maria Pereira? É? O ET, na realidade, ele é parecido conosco. É um irmão com algumas diferenças características só. Olhos, bocas diferentes, mas um alien é uma coisa... O reptiliano? O reptiliano... Eu não posso ouvir esse nome que eu lembro de você, Angela. Pode ser extraterrestre. Só explicar, dar um complemento no que a Cris falou. Extraterrestre é uma definição que geneticamente se relaciona conosco. Ele não é da Terra, mas geneticamente está relacionado conosco. Então ele é extraterrestre. O alienígena, ele não tem nada a ver com o nosso DNA. Então ele não se relaciona ao nosso histórico de DNA. Portanto, ele é um alienígena. Entendi. Nós temos alienígenas na Terra. Por exemplo, segundo canalizações, e isso bate em vários médiums, os golfinhos e as baleias são alienígenas terrestres, porque eles não se relacionam com o nosso DNA, mas eles foram colocados aqui por sirianos, trouxeram eles para fazer uma ancoragem de frequências, para poder ancorar as frequências que eram necessárias para a Terra naquele momento. Então, nós temos alienígenas presentes na Terra, que são terrestres já, porque tem milhões de anos em desenvolvimento aqui. E tem como a gente saber que eles Geneticamente, os geneticistas estão descascando esse enorme abacaxi agora, que é vendo que não existem correlações em espécies ancestrais. Então, eles ficam com o famoso enigma da evolução darwiniana, que ela não tem como se correlacionar, ela não se liga. Antigamente, a história de Darwin podia ser levada ao extremo. Não é que Darwin está errado, ele está errado no conteúdo completo. Existe evolução, mas não da forma como ela foi falada. Então, existe um período na história da Terra em que existe um grande espaço sem preenchimento da questão da evolução. Uma lacuna, né? O período cambriano, por exemplo, é esse período. E pós-cambriano, existem espécies que surgiram que não se correlacionam com as espécies anteriores. Entendi. Então, nós temos um problema que os geneticistas, aos poucos, desvendando o DNA e o genoma, melhor dizendo, o genoma desses animais, tentando fazer o genoma de espécies mais antigas, eles não conseguem correlacionar. Agora, Maria Perito, me responda uma coisa. Se somos todos filhos deles, né, por genética, por que nos abandonaram? Nós somos filhos deles e nós temos os nossos filhos também, né? Não fomos abandonados, fomos respeitados, é diferente. Nos deixaram evoluir. Chega uma hora que o passarinho, a passarinha mãe empurra o filhotinho para fora do ninho e deixa que ele evolua. Então, o seu livre-arbítrio, a sua escolha,
o seu desenvolvimento, a sua vida tem que estar por conta. Então, aqueles que são os mais bonzinhos nos protegeram dos que não queriam sair daqui, criaram uma situação de uma quarentena. Essa quarentena começou oficialmente, foram várias, mas a última em 3500 a.C., quando os deuses se foram, segundo se conta na história do Egito e se conta na história dos maias. Eles contam que os deuses se foram em 3500 a.C. e que o mundo, então, passaria a ser outro a partir de 21 de dezembro de 2012. Não era que ia acabar tudo, e sim que a partir desse momento a quarentena desapareceria. E um novo mundo poderia ser feito, que é um mundo onde existirá a integração. Então, os governos mundiais sabem que é inevitável essa integração. É por isso que agora eles começaram a liberar pessoas para contar coisas que antigamente elas seriam eliminadas, né? Por que essas pessoas agora estão contando e não estão sendo eliminadas? Porque existe um plano para liberar informações, para que aos poucos as pessoas saibam e criem uma confiança e criem na sua tela mental que esse contato que sumiu em 3500 a.C. será retomado. Pode ver que a humanidade emburreceu em 3500 a.C. Até então tinha cidades maravilhosas, construções incríveis, e a partir de 3500 a humanidade veio só ficando mais burra, né? Depois ela começou a evoluir de novo. Por quê? Porque aqueles que estavam lá interferindo, ajudando, passando conhecimento, se foram, porque houve um acordo, né? E agora eles podem voltar. Só que não é porque eles podem voltar a partir de 21 de dezembro de 2012 que eles vão ficar com as naves pousando por aqui. Nem pode também, porque a nossa frequência não aceita isso. Então, é um processo que a partir de 21 de dezembro de 2012 inicia-se. E é por isso que as informações estão sendo soltas aos poucos. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. Tem alguma relação dos ETs com aqueles bichos antigos que eram monstros, tipos dinossauros, que de vez em quando eles acham uma ossada aí que se comprova que eles eram imensos? Tem alguma relação desses bichos com os ETs? Isso é uma curiosidade minha, eu sou leiga. Segundo consta, até os Atlantes eram mais altos do que nós, chegavam a 2,5 metros e por aí vai. Então, os Anunnaki também, que tem a história nas tábuas sumerianas, também se contam que eles eram o dobro. No Egito você tem várias gravuras, onde não só porque os faraós eram divinos, então eles desenhavam eles com o dobro do tamanho para parecerem mais divinos, não, porque existia esse povo que vinha de fora e realmente eles eram mais altos. Então existem, claro, humanoides mais altos, e eles estiveram por aqui. E essas ossadas, tem várias ossadas encontradas, só que ficam escondidas. Elas vão para o subsolo do Smithsonian Institute e lá ficam guardadas. Por quê? Porque os arqueólogos, acadêmicos, eles não têm como contar essa história. E como eles não têm como contar a história teria que ser reescrita academicamente, existe todo o processo de retirar da frente aquilo que se encontra, que não bate com a história da evolução do homem, não bate com aquela história de 5.000 anos antes de Cristo, que tudo começou, né? E essa historinha, que já não dá mais para ser sustentada, é essa que é varrida aos poucos, mas que estão começando a soltar, porque a história da humanidade é muito anterior a 5.000 anos antes de Cristo, onde haviam civilizações extremamente avançadas. Entendi. Ângela, existem ETs bonzinhos e os ETs que não são bonzinhos, vamos dizer assim, para não ser malvados. Com certeza. Assim, o que os não bonzinhos fazem? Que eles não são bonzinhos? Imagine que o ser humano, vou me basear pela nossa própria raça, né? O que as pessoas, os seres humanos não bonzinhos fazem? Aqui eles matam, roubam. É a mesma coisa, né? Acabam com o país. Na realidade é um padrão de ética, né? E talvez a ética deles seja diferente da nossa ética, porque ética é um comportamento nosso, adquirido, né? Isso é ético fazer, aquilo não é ético. Mas quem disse para nós que é ético você matar um animal para comer? A gente colocou isso como ético, mas cosmicamente dizendo, é ético. Então talvez eles tenham um padrão de ética diferenciado, mas pelo que nós vemos, eles ainda fazem isso, porque aparecem aí gado todo mutilado, inclusive teve um problema num zoológico há pouco tempo atrás, aqui em Varginha, também com vários animais mortos, quando houve aquele contato do caso Varginha. Então, eu acho que é mais ou menos o nosso mesmo nível de ética, né?
Posso adicionar uma coisa importante no que ela está falando, que é isso mesmo? A similaridade deles, a semelhança, tem a ver com a densidade de matéria onde estão. Então, nós estamos, por exemplo, na quarta dimensão, terceira de espaço, a quarta de tempo. E dentro da quarta dimensão tem 7 densidades de matéria, que varia muito na compreensão. Nós hoje estamos na quarta densidade de matéria. Seres que estão na quinta densidade de matéria, eles não estão ligados ao ego da mesma forma que nós estamos. Então, eles não têm o mesmo padrão de densidade, mesmo padrão de pensamento, de sentimento que nós. Então, quanto menos densos, mesmo que dentro da terceira dimensão de espaço e quarto de tempo, mais energia, menos matéria. Portanto, eles têm uma outra forma de lidar com as coisas, são mais éticos, sim, são menos pegos pelas armadilhas do ego, né? Não quer dizer que já são puros e divinos, porque isso teria que ser numa outra dimensão, mas são mais corretos, mais harmoniosos, mais positivos do que negativos. Então, tem essa variação toda que nós temos que levar em consideração. Entendi. Angela, e por que os ETs não se mostram às claras no céu? Não adianta que eu vou te martirizar com essa pergunta. Eles dependem de um poder maior desse planeta aqui para poder aparecer? Eles dependem? Olha, na realidade eu acho que existe até um acordo entre os governos. Se o próprio governo disse que teve contato com 57 raças e a humanidade ainda nem viu eles por perto, é porque existe algum tipo de acordo, né, Maria Pereira? Deixa eu colocar nesse aspecto, tem isso, que é a questão do acordo, mas vamos de novo voltar para a questão da densidade e dimensão. Esses mais positivos não conseguem pousar na Terra hoje. A Terra é densa, a nossa vibração é densa, nós temos uma matrix frequencial que não aceita essas naves, não tem como eles virem, a não ser em grupo, e ficarem muito alto para poderem ser vistos, porque se eles forem fazer um touchdown, que se fala, né, descer, eles vão criar uma explosão, uma quebra de frequências que pode gerar cataclismo mesmo. Então é perigoso. Eles são muito mais vibracionais do que nós. Então não é possível esse contato enquanto nós formos densos. Então esses extremamente positivos aguardam que a nossa frequência, o nosso padrão de vibração, a nossa tela, a nossa matrix projetada, possa ancorar a frequência deles, coisa que ainda não é possível. Então, esses que descem com as navezinhas, naquela brincadeira que nós fizemos uma vez, é para ficar, é para correr, eu digo corra, porque os que descem com as navezinhas são densos, como nós. E são parecidos com a gente. Então, tem ego, da mesma forma. E esses que não conseguem descer ainda são os mais positivos. Entendi. Mas tem muita coisa ainda que a gente quer perguntar. E assim, e você, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para a nossa querida Maria Pereira e a nossa Ângela de Pascoal? Ó, tá aqui no vídeo o endereço. Pode mandar o seu e-mail e perguntar que elas vão responder com o maior carinho, tá? Como tem muita coisa para falar, que eu fico ansiosa, que eu quero perguntar tudo de uma vez, a gente vai para um breakzinho rápido, galera do bem, mas não sai daí, que na volta... A Ângela trouxe um vídeo aqui que é uma declaração de um oficial da KGB afirmando... Não, é do Vaticano. Do Vaticano, perdão, você escreveu errado aqui para mim, então. Hein? Então é do Vaticano afirmando quantas raças são e como eles estão se comunicando. Já, depois do break. Me siga no Instagram, @Lucimara Parise.